Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Giordana Brito e hoje tratarei um pouquinho sobre a temática da fertilização in vitro e gravidez de substituição. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com as alunas Isadora Pederzoli, Júlia Alves e Yasmin Fonseca, todas nós discentes da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Direito, na disciplina de Teoria Geral do Direito Privado. Esperamos que vocês gostem deste conteúdo. Inicialmente, é muito importante compreendermos o que é a fertilização in vitro. Bem, o procedimento é simples, ele consiste na fecundação de óvulos com os espermatozoides para a formação de embriões. Tudo isso ocorrendo num ambiente laboratorial. Com essa fecundação e a formação dos embriões, eles serão cultivados, selecionados e transferidos para o útero receptor. É importante ressaltar a grandiosidade e a relevância que a fertilização in vitro carrega para casais e pessoas que têm dificuldade ou impossibilidade de engravidar por vias naturais. Alguns exemplos das pessoas que são beneficiadas com essa possibilidade são os casais homoafetivos e outros que tenham alguma dificuldade relacionada à fertilidade, seja ela gerada por fatores genéticos, pela idade ou até mesmo por outras questões de saúde. Hoje no Brasil, quanto à questão da legislação, é utilizada a Resolução de número 2294 para as questões de fertilização in vitro, haja vista que não há leis específicas no nosso ordenamento referentes a tal problemática. Aliado a isso, é o mesmo Conselho Federal de Medicina que estabelece alguns parâmetros para o procedimento, dentre eles a idade máxima, que é de 50 anos, bem como a permissão dele ser realizado para casais homoafetivos e transgêneros. Outro fator interessante também de se analisar é a permissão concedida da gestação compartilhada em casos de união homoafetiva feminina, em que o óvulo fecundado de uma das parceiras pode ser gestado no útero da outra. Diversas polêmicas giram ao redor da temática da fertilização in vitro e é sobre algumas delas que iremos tratar agora. A primeira é a escolha de características do feto, que é proibida no Brasil no uso da reprodução assistida, como é o exemplo de escolher sexo ou até mesmo qualquer característica física do bebê. No Brasil é apenas permitido a seleção de embriões no caso de algumas doenças referentes a questões genéticas, muitas vezes ligadas a cromossomos, como é o caso da hemofilia. Já em outros países não é assim, como é o exemplo dos Estados Unidos, em que essas condutas não são regulamentadas. Então, muitas vezes é um país que atrai casais de vários lugares do mundo que tendem a fazer essas escolhas físicas do seu bebê durante a reprodução assistida. Essa é uma questão que gera muitos questionamentos éticos, científicos e filosóficos sobre quais seriam os limites da escolha das configurações físicas de um bebê que ainda irá nascer. Outro fator importante a ser considerado, um fator que cria uma certa polêmica, é o descarte da célula fecundada. Esse descarte muitas vezes é necessário no processo de fertilização in vitro. E pela visão concepcionista, ali no embrião já há um sujeito de direitos e deveres. E assim esse descarte seria um crime contra a vida. Essa visão concepcionista é muito adotada por religiosos e justamente causa uma certa resistência aos procedimentos de reprodução assistida que utilizam deste descarte. E por fim, uma outra questão, um outro fator que contribui com as polêmicas envolvendo a fertilização in vitro é a gestação de substituição, mais conhecida popularmente como barriga de aluguel. O Conselho Federal de Medicina não permite que a cessão temporária do útero tenha caráter lucrativo ou comercial. E também não permite que todas as pessoas tenham acesso a realizar esse procedimento com diversas limitações que iremos tratar nos próximos slides. Vamos nos aprofundar então agora um pouco mais sobre a questão da gestação de substituição ou da barriga de aluguel. No Brasil, como citado anteriormente, não é possível que a cessão temporária do útero tenha caráter lucrativo, bem como a doação de gametas ou embriões. E mesmo sem essa compensação monetária, existem outras diversas limitações para que esse processo ocorra, impostas pelo Conselho Federal de Medicina. Dentre elas, é preciso que exista um problema médico que impeça ou que contraindique a gestação, ou uma união homoafetiva, ou até mesmo que a pessoa seja solteira. Quem cede o útero deve pertencer ainda à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo de até 4º grau, e deve ter ao menos um filho vivo. Ainda é necessária a aprovação por escrito do cônjuge ou do companheiro se a cedente do útero possuir alguma relação de união estável.
Ainda é preciso que haja um termo de compromisso assinado entre o paciente e a cedente temporária que estabeleça claramente toda a questão da filiação da criança que irá nascer. Um bom exemplo é o caso do ator e comediante Paulo Gustavo, recentemente falecido, que almejava em vida construir uma família com seu marido, Thales Bretas, e por isso ambos viajaram para a Califórnia, nos Estados Unidos, para realizar o procedimento de gravidez de substituição via fertilização in vitro. Foram necessárias 2 tentativas para o nascimento de bebês com vida, mas em 2018 vieram a nascer Gael e Romeu, os 2 filhos do casal. Eles são frutos da seção de 2 úteros diferentes de mulheres distintas e nasceram com apenas 3 dias de diferença. O casal escolheu o Golden State justamente por ele não ter nenhum tipo de restrição quanto ao estado civil ou orientação sexual, haja vista que eles mantinham uma relação homoafetiva. Aliado a isso, também é importante ressaltar que, mesmo portando todos os recursos financeiros necessários, essa viagem para os Estados Unidos foi essencial para a efetuação do procedimento, haja vista que a legislação brasileira não permitiria ela ocorrer nos moldes como foi feita. A partir da análise desse caso concreto, é possível, analisando um pouquinho mais a legislação estadunidense, entender as principais diferenças entre o modelo norte-americano e o brasileiro. É importante começar ressaltando que, nos Estados Unidos da América, há as maiores taxas de sucesso com as fertilizações in vitro do mundo. E, por não conter uma legislação unificada sobre a temática, os estados têm autonomia para definir se a conduta é ou não permitida. No caso de estados como Louisiana e Michigan, ela é veementemente proibida. Entretanto, em alguns estados como o da Califórnia e de Nova York, eles são grandes polos da barriga de aluguel comercial no mundo todo, onde diversos casais de todas as partes do globo se deslocam até lá para conseguir fazer o procedimento de forma legal e segura. Aliado a isso, existem algumas legislações estatais, como a de Nova York, chamada Lei de Segurança de Pais e Filhos, que vigora desde 2021 e tem a intenção de não só autorizar a gestação de substituição, mas também estabelecer alguns deveres legais para os pais. Dentre eles, podemos citar a necessidade da barriga de aluguel ter ação completa sobre suas próprias decisões relacionadas à saúde durante a gravidez e também estar preparada emocional e fisicamente para desempenhar esse papel tão importante. Aliado a isso, os pais pretendidos têm a obrigação de cobrir com os custos de seguro de saúde dos pais substitutos durante a gravidez por até 1 ano após o nascimento do bebê. Aliado a isso, também é bem estipulado que a mãe substituta não adquire nenhum dos direitos parentais acerca do recém-nascido. Tendo em vista todos os assuntos trabalhados anteriormente, podemos estabelecer aqui algumas considerações finais. A primeira delas é que a fertilização in vitro realmente representa um grande avanço na medicina reprodutiva e deve ser tratada como tal. Contudo, com esse avanço também surgem alguns desafios, dentre eles a determinação de características in vitro, que é um tema polêmico e muito delicado. Isso porque pode trazer muitos benefícios, como evitar algumas doenças genéticas nos embriões, mas ao mesmo tempo também pode ultrapassar alguns limites da bioética se não tratado com a devida importância científica e filosófica. Aliado a isso, a falta da legislação específica e a limitação da legislação atual no Brasil também causam diversas complicações na prática desses procedimentos. E urge que o Brasil se espelhe em outros países que têm uma legislação um pouco mais avançada para consolidar códigos e leis que regulamentem todas essas ações. Por fim, urge que finalmente o Brasil passe a dar a devida importância à garantia de planejamento familiar livre, como é previsto na Constituição. Enfim, essas são algumas afirmações, alguns pontos de vista sobre esse assunto tão complexo e esperamos que vocês tenham gostado, tenham conseguido adicionar algum conteúdo sobre essa temática em direito privado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, um grande abraço e até mais!